Olá, este é o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. Hoje, excepcionalmente, Dr. Vanderlei, devido à sua agenda profissional, não pôde estar conosco. E nós, então, vamos dar continuidade ao assunto que nós estamos tratando há vários programas, que é a parte eleitoral. Estamos aí vivendo plenamente a corrida eleitoral para o pleito de 15 de novembro e este programa está dedicando a este assunto por ser de suma importância para todos os brasileiros e, em particular, para nós que moramos em Poços de Caldas, que vamos escolher o nosso prefeito e vice-prefeito, escolher o vereador. Vamos ter aí uma nova Câmara Municipal, não sabemos se renovada muito ou pouco, mas tudo isso faz parte do processo democrático das eleições. E a gente também está sempre batendo aqui na mesma tecla para que o telespectador exercite o seu direito de votar. Aquelas chamadas abstenções, que a gente sempre vê falando, o número de abstenções, não sei quantos mil, não sei quantos %, são aqueles que não vão votar. Esse é o momento de nós exercermos a democracia. Não adianta depois xingar, não adianta cobrar, vai cobrar de quem? Se não votou em ninguém, nem foi lá para votar. Então, é importantíssimo que o eleitor, o cidadão, vá exercer o seu direito. E o segundo, muitos, e não são poucos, muitos mesmo, têm o trabalho de se deslocar de sua residência, entra numa fila, na sessão eleitoral, vota, a hora que chega na hora lá de apertar, de escolher o seu candidato a prefeito e vereador, ele aperta o votar em branco, nenhum deles. Ou então, votar num número que não existe para apertar a tecla e anular o seu voto. Nós também sugerimos, da mesma forma, que o cidadão, o eleitor, não faça isso. Vamos exercer o direito democrático de escolher. Nós temos aí mais de 270 candidatos a vereador em Poços de Caldas. Tem muita gente boa. Então, estude, analise, pense com carinho e vá lá e vote na pessoa que você escolheu. Da mesma forma, para prefeito, nós temos 9 candidatos, todos querendo o bem, o melhor para Poços de Caldas, conforme nós estamos aí assistindo nas entrevistas e nas propostas de todos os candidatos. Mas essa semana nós tivemos aí a divulgação de uma pesquisa oficial, porque foi registrada no TRE, está sendo divulgada por toda a mídia, né, televisiva, rádio, toda a imprensa, o resultado dessa pesquisa. Nós vamos agora comentar, fazer uma análise aritmética, vamos fazer uma análise matemática do que está ali naquela pesquisa. Nós já mostramos aqui no programa passado uma outra. Essa agora é a segunda, desta semana. Então, o que nós temos ali? Nós temos uma pesquisa de intenção de voto espontânea para prefeito. Então, a bem da verdade, eu acho que esse tipo de pesquisa, isso é o meu pensamento, não deveria ser feito na atual conjuntura, essa pesquisa espontânea. E eu vou explicar por quê. Essa pesquisa espontânea é muito utilizada por partidos para ter uma ideia de quem do seu partido que está mais cotado para ser um candidato oficial. Então, nós temos um partido que quer lançar os seus candidatos. Então fica, quem é que vai? Não, o fulano. Não, acho que melhor é o fulano. Não, o fulano de tal
tem mais poder, tem mais penetração no bairro tal, tal, tal. Então o partido faz uma pesquisa espontânea para sentir da população o que a população está querendo. E aqueles nomes que forem surgindo é que o partido fala, ó, então, olha, o povo está querendo, está indicando mais o nome do fulano de tal. Então vamos lançar esta pessoa como candidato. E é muito usado isso, então, para antes de formar a chapa. Ou então, até na pré-campanha, onde ainda não está oficializado o nome do candidato que vai concorrer à cadeira, por exemplo, do cargo de prefeito. Que na pré-campanha pode mudar, o partido pode mudar. Então ele percebe através da pesquisa que aquele nome não pegou, aquela pessoa não pegou. Então vamos partir para o plano B. Então essa pesquisa é muito importante para os partidos, para ajudar na escolha de seus candidatos e para medir a popularidade de um pretenso candidato que eles querem lançar. E aí podem haver modificações até o dia oficial do registro, quando termina, que aí dali para frente o nome daquela pessoa passa a ser oficial do partido. Então isso só para dar uma explicação. Mas vamos voltar à tela, já que a pesquisa foi feita por voto espontâneo. O que é essa pesquisa de voto espontâneo? O pesquisador, quando chega no entrevistado, ele aborda uma pessoa, mas ele não diz nome de ninguém. Ele fala assim, para quem que você vai votar para prefeito? Em quem você vai votar para prefeito? Aí no caso aqui que nós estamos mostrando essa tela, voto espontâneo para prefeito. Tem também feitas aí, mas não foi divulgado oficialmente, de vereador. Mas no caso aqui, nós estamos tratando para prefeito, eleição 2020. Então chega no cidadão e fala para ele, você vai votar em quem? Aí ele, espontaneamente, por isso que chama intenção de voto espontaneamente, diz um nome. Então ele diz um nome. Esse nome pode mesmo estar na lista do partido. E esse nome pode não estar na lista do partido. Então, um exemplo. Em quem que você pretende votar para prefeito? Eu vou votar no doutor Vanderlei de Mello aqui, para citar um exemplo. Mas ele nem é candidato. Então, isso é espontânea. A pessoa não sabe nem se o sujeito é oficialmente candidato ou não é oficialmente candidato. Então, dentro dessa intenção de voto espontânea, nós temos em primeiro lugar Sérgio Azevedo com 11,1%. Isso significa que o entrevistador, quando chegou na pessoa, abordou uma pessoa e falou, olha, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui, em quem que você vai votar para prefeito? Não deu o nome de ninguém. Aí a pessoa espontaneamente diz lá, no caso aqui, o que mais foi escolhido foi Sérgio Azevedo com 11,1%, depois o doutor Heloísio Lourenço com 5,0%, o professor Flávio Faria com 2,2%, o João Alexandre com 1,3%, o doutor Geraldo Tadeu com 1,2%, o Eduardo Junqueira com 0,8%, a Iula Merola com 0,7%, o doutor Hércules Tassinari com 0,5% e outros. Esses outros aí são pessoas que não estão nessa lista e que não são oficialmente candidatos. E depois vem branco e nulo. É aquele que fala assim, a minha intenção é votar branco. A minha intenção é votar nulo. Deu 13%. Ou indeciso, que esse foi muito alto. Por quê? 63,7%. Então, 63,7%, mais da metade, bem mais da metade, disseram que ainda não sei, eu vou escolher, estou pensando direito. Então, esses são os indecisos. Mas,
Levando-se em conta essa pesquisa de intenção de voto espontânea, nesse caso, o Sérgio Azevedo estaria reeleito com 11,1%. Porque nós sabemos que os votos branco e nulos não contam, somente votos válidos. Então, nesta pesquisa espontânea, Sérgio Azevedo estaria eleito com 11,1%. Vamos passar para a próxima tela. Isso. Agora, essa é a real. Essa é a intenção de voto estimulada para prefeito. Por que estimulada? Porque o entrevistador, quando aborda o entrevistado, ele vai estimular, ele vai dizer o nome dos candidatos. Quem você vai votar para prefeito? O Sérgio, Geraldo, Heloísio, Flávio, Iula, Hércules, João Alexandre, Eduardo Junqueira, Geraldo Laier? Ou não vai votar em ninguém? Ou está indeciso, vai anular? Então ele estimula, já dá o nome para a pessoa. Então, essa pesquisa foi feita entre os dias 3 e 5 de outubro, agora, 2020. Nós sabemos que no calendário oficial do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as eleições deveriam ocorrer no dia 4 de outubro. Devido à pandemia, foi prorrogada para 15 de novembro, quase um mês e meio a mais. Então nós temos nessa pesquisa que ela foi feita exatamente naquele período de 4 de outubro do calendário oficial. O 15 de novembro agora é uma exceção. Então naquela data, se fosse a eleição, estaria reeleito o Sérgio Azevedo, o atual prefeito. Então vamos ler essa pesquisa de intenção de voto estimulada para prefeito. Em primeiro lugar, Sérgio Azevedo com 23,8%. Isso significa que de votos válidos. Isto significa que ele estaria reeleito nesta data da pesquisa, entre 3, 4 e 5 de outubro, Sérgio Azevedo estaria reeleito. Temos em segundo lugar o Dr. Geraldo Tadeu com 14,6%. A diferença é muito grande, é de praticamente 9%. Depois temos o Heloísio com 14,3%, praticamente empatado com o Dr. Geraldo Tadeu. Depois o professor Flávio Faria com pouco menos, com 11,5%. A Iula Merola com 3,7%, o Hércules Tassinari com 3%, João Azevedo com 2,5%, o Eduardo Junqueira com 2,2% e o Geraldo Laier com 0,3%. Brancos e nulos, aqueles que disseram que vão lá, mas vai votar em branco, ou vai votar nulo, 11,1%. E ainda os indecisos, 13%. Esses indecisos de 13%, eles certamente irão escolher alguém. Está indeciso. Não sei se vou no Sérgio, se vou no Geraldo Tadeu, no Heloísio, no Flávio Faria, etc. Então está indeciso. Ele vai para alguém. Então vai engrossar a porcentagem de algum desses aí. Então, mas como vai ser pulverizado, né? Não são os 13% que vão para um candidato só, acredito que mesmo havendo essa decisão dos indecisos, não deve alterar, por esse slide aí, por esta pesquisa, não deve alterar o quadro desse resultado. Ou seja, continuaria em primeiro lugar o atual prefeito, Sérgio Azevedo, que seria então reeleito se a eleição fosse no dia dessa pesquisa. Então nós temos que os candidatos vão
correr no sentido de angariar a simpatia e os votos assim, dos indecisos. Pode haver uma reviravolta. Nós já tivemos em eleições passadas a mudança. Quem estava em primeiro, de repente, não estava mais em primeiro. Isso é uma questão eleitoral. Às vezes a pessoa se declara que vai votar em fulano de tal, né? E de repente, no meio do caminho, ele muda. O eleitor muda. Aí ele começa a ver as propostas de campanha de outros candidatos, fala, eu acho que agora eu vou trocar, não vou mais naquele e vou nesse outro eu achei. Então é importante que os candidatos mantenham firme a sua campanha no sentido de trazer para eles os votos dos indecisos e convencer a quem já deu uma opinião ou já tem uma opinião, uma vontade em votar em um determinado candidato, que deixe de fazer isso e vote nele. Então, para isso que tem a campanha eleitoral. A pessoa vai vendo o que eles estão falando, vai ouvindo, vai vendo os programas, eles estão maciçamente sendo entrevistados. Todo problema de jornal, televisivo, os programas de entrevista, todo mundo, toda hora um candidato, sai um, entra outro, sai um, entra outro, e não é por falta de ter essa exposição de motivos que o eleitor vai continuar indeciso. E isso é importante para que você analise, veja com razão, não com emoção, mas com razão, quem é que pode ser o nosso futuro prefeito, né? Mas, retornando ao que mostrou a pesquisa, se a eleição fosse no dia dessa pesquisa, estaria reeleito o atual prefeito, o senhor Sérgio Azevedo, do PSDB. Ok? Nós vamos fazer aí uma breve pausa e retornamos rapidinho. Se sentir seguro é uma condição indispensável para ir ao dentista nos dias de hoje. Acabamos de acrescentar mais uma medida de proteção aos nossos ambientes internos: o robô de desinfecção por meio do uso da radiação ultravioleta. Agora, além do uso de uma série de equipamentos de proteção individual, como luvas, máscaras, viseiras, álcool em gel e jalecos descartáveis, a equipe e os pacientes do Implar também contam agora com esta etapa extra de segurança. Ok, estamos de volta e como no primeiro bloco nós estávamos comentando, fazendo uma análise política, aritmética da pesquisa última apresentada aí pela rádio Onda Poços. Essa pesquisa foi encomendada pela rádio Onda Poços, aqui de Poços de Caldas, por uma empresa especializada nisso, uma empresa de Lavras, e ela está aí oficialmente registrada também. Então, o que nós estamos mostrando aqui não é coisa da nossa cabeça, do programa, nada disso. É uma coisa apresentada numa pesquisa encomendada pela Rádio Onda Poços. Nós vamos mostrar um outro quadro que também faz parte desta pesquisa. E é interessante também que a gente comente. Vamos dar uma olhada. Na pesquisa também, foi perguntado para os entrevistados
sobre a aprovação da atual administração à frente do combate à pandemia do coronavírus. Então é sabido de todos, no mundo inteiro, nós estamos passando por esse problema gravíssimo, que é essa pandemia do coronavírus 19, Covid-19. Então foi perguntado, na mesma oportunidade da pesquisa, foi perguntado para o eleitor, e quanto às providências que a prefeitura tomou com referência a essa pandemia, você concordou, não concorda, você aprova, desaprova? Então nós temos ali, 61,1% dos entrevistados aprovam a atual administração, a prefeitura, o comando da prefeitura atual, aprovam as medidas que o prefeito e a equipe, porque existe um comitê formado, tomaram e ainda estão tomando, porque a pandemia não acabou, com relação ao coronavírus, a pandemia. Então, 61,1% aprovaram. 34,3% desaprovaram. Não sabem, não sei dizer, não entendo bem disso, ou então, não quero responder, fizeram parte aí de 4,7%. Se nós pegarmos um somatório dos que desaprovam e com os que não sabem, não responderam, não quis dizer sobre nada sobre esse assunto, nós vamos ter aí um 34%, 38%, 39% que não desaprovam, vamos dizer assim, não aprovaram. Bem abaixo dos 61,1% dos que aprovam. Então nós temos aí bem mais da metade dos entrevistados aprovam a atual administração municipal no que diz respeito à frente do combate à pandemia do coronavírus. Então esse número acho que está certo, que a prefeitura tomou as atitudes certas e continua tomando. Esse foi um índice aí que é muito interessante para a própria administração aí procurar agir, da forma como vendo ser feita, porque está havendo uma aprovação popular. É lógico que tudo que diz respeito às pessoas, tem os que gostam e os que não gostam, mas nesse caso aí, 61% aprova a atitude que vem sendo tomada pela Prefeitura Municipal. Nós vamos ver um outro quadro, um outro slide, dessa mesma pesquisa aí que nós estamos nos referindo desde o início do programa. Então nós temos a avaliação da atual administração. Esse é o primeiro quadro. Aí está dividido em duas coisas. Vamos ver a primeira parte, nós estamos fazendo uma análise. Os mesmos que foram entrevistados ainda fizeram mais uma pergunta sobre a avaliação da atual administração, o atual prefeito. Muitos, ou seja, 6,5% disseram ótimo. 49,9%, beirando ali, batendo na trave de 50%, avaliam a atual administração do prefeito como boa. 22,8% diz que é ruim. 13,5% disseram que é péssima. E 7,3% não sabe e não respondeu e não quis dizer, não quer participar, não quer dar palpite, não quer dar sua opinião. Tem vários motivos que a pessoa toma atitude dessa. Mas continuando essa análise aritmética que nós estamos fazendo, se nós somarmos o ótimo e o bom, o somatório do ótimo e do bom, avalia no sentido positivo a atual administração. Então nós temos ali 49,9
praticamente 50%, 56%, vamos deixar uma forma redonda aqui. Então, mais da metade dos entrevistados aprovam a atual administração. E a porcentagem que desaprovam? É essa aí que está no ruim e péssimo. Então seria 22, 32, 33, vamos arredondar para 34. É um número bem menor do que os que aprovam. Então, por este quadro da avaliação, a administração atual da prefeitura está enquadrada positivamente, tendo em vista a porcentagem de bom e a porcentagem de ótimo. Nós vamos agora para, nesta mesma pesquisa da Onda Pós, através da empresa contratada, avaliação da atual administração quanto a vereadores. Agora vamos sair do Poder Executivo, vamos para o Poder Legislativo Municipal. Disseram que a administração dos atuais vereadores, a composição da atual Câmara Municipal é ótima, 1,3%. Outros 31,3% disseram que é boa, gostaram. Então nós temos dois fatores que gostaram. 1,3% que é ótimo, 31,3% que é bom. Então gostaram. Então nós temos aí 31, 32, vamos arredondar para 33%, está dizendo que é bom. Agora, ruim, 25,1%. Péssimo, 20,6%. Não sabe, não respondeu, 21,6%, então não conta. Para a análise que nós estamos fazendo, não conta. Então, se nós somarmos os que aprovam dentro do ótimo e do bom, nós vamos ter aí, como eu disse, 31, 32, vamos arredondar para 33. E no ruim e péssimo, dos que desaprovam a Câmara Municipal, os vereadores da atual gestão, temos o 25 com mais 20, 25, 35, 45%. Então isto significa que a maioria dos entrevistados não avaliam como bom e ótimo, ou seja, não estão gostando, avaliaram como ruim e péssimo a atual administração dos vereadores da Câmara Municipal de Poços de Caldas. Este é um quadro muito importante, porque nós estamos sentindo aí, dentro da própria espontaneidade dos entrevistados, que não estão, a maioria não está gostando da atual administração dos vereadores. Mais um motivo para os senhores vereadores reforçarem a campanha eleitoral no sentido de mostrarem aos eleitores que compensa votar em alguém para vereador. São mais de 270. Como eu disse no início, tem muitas pessoas aí, muito boas, pessoas que merecem ganhar e ocupar a Câmara Municipal. Não temos nada contra a atual composição. Nós estamos fazendo uma análise do que foi feito na pesquisa. E nós temos visto alguns candidatos a vereador que estão mais preocupados em criticar a atual administração do Executivo Municipal, ou seja, o atual prefeito, do que mostrar as suas propostas como vereador. O prefeito é poder executivo, o vereador é poder legislativo. Então, o vereador que está se preocupando a apontar erros, a apontar defeitos, a criticar o atual prefeito, ele não está mostrando para que ele está vindo. Para quê? É para criticar? Ele, certamente, esse candidato ou esses candidatos que estão agindo dessa forma não vão conseguir vitória. Podem ter certeza do que eu estou falando. Deixando de se preocupar em mostrar o que ele pretende, como, se caso for eleito, fazer como vereador, ao invés disso, ficar criticando,
botando defeito diuturnamente na atual administração, procurando erros de todo jeito, apontando coisas de toda ordem? Não é por aí não. Então fica a nossa dica aqui. Não sei se dá tempo ainda, vamos pedir ao nosso parceiro aqui, o Lucas, para ver se tem condição ainda de botar aí, a colocar a doutora Luciana, só para a gente não deixar de comentar aqui também. Sempre estamos aqui dando esta palhinha, né? Mais que merecida, a doutora Luciana e sua equipe aí que fazem, se apresentam em festas, em casamentos, aniversários, e nós temos aí o contato, que é o 999676276, o 999676276. Então você que vai fazer aí, vai casar, né? Vai fazer uma festa de casamento, aí nós temos ao fundo a igreja matriz, né? Então pode ser de qualquer outra igreja, hein? Só a foto aí que diz respeito à Igreja Católica, mas qualquer um, né? Eles são profissionais, né? E a doutora Luciana é lá do escritório Dr. Vanderlei, é titular também junto com o pai dela, e quem tiver interessado possa fazer aí o contato através desse telefone. Teríamos outros assuntos para tratar aqui, Dr. Vanderlei tinha me deixado para a gente fazer um breve comentário a respeito do quociente eleitoral e do quociente partidário, mas não temos tempo para este programa. Espero que, com a autorização do Dr. Vanderlei, a gente possa fazer no próximo programa com a presença dele aqui, se Deus quiser. Agradecemos a audiência, a paciência de todos os telespectadores e estaremos aqui na próxima edição, continuando com esse assunto aí das eleições agora de 2020. Este é o programa Direitos e Deveres com o Dr. Vanderlei de Mello. E eu sou Carlos Camargo.